As perguntas de hoje, elas são mais voltadas na minha experiência, minha formação e etc, né? Então, curiosidades sobre a vida dessa que você fala. A primeira pergunta é da Maria Eduarda, que eu acho que é a maior fã desse canal. Eu adoro você, Maria Eduarda. Um beijo. Ela pergunta se eu tive dificuldades, se eu passei por dificuldades ao escolher o curso de letra em relação a preconceito, por não ser um curso que dá dinheiro e etc, né? E assim, não passei por nenhum tipo de dificuldade em relação à família a partir dessa escolha que eu tive. É lógico, meu pai, por exemplo, gostaria que eu tivesse feito algum curso que eu ficasse rica, mas assim, ninguém colocou nenhum tipo de imposição, ninguém colocou nenhum tipo de impedimento, até porque na minha família, ali nuclear especialmente, a gente não tinha muito essa ideia de que assim, vai fazer uma faculdade, é um objetivo. Isso mudou muito nos últimos anos e a gente já tem agora uma estrutura, uma formação familiar, etc., que você já tá ali no ensino médio, já tá pensando no que você vai fazer na faculdade. E na época que eu tava no ensino médio, 10 mil anos atrás, mais ou menos, a maioria das pessoas não pensava em fazer faculdade, não refletia a respeito do que ia fazer depois do ensino médio, especialmente porque eu estava numa escola pública, né? Então, assim, eu sei que muita gente que estudou comigo fez faculdade, não necessariamente logo na sequência. Então, eu sei de algumas poucas pessoas que estudaram comigo que terminaram o ensino médio e já entraram na faculdade, mas as outras pessoas, a maior parte das pessoas que eu sei que fez faculdade, estudou comigo e eu sei que fez faculdade, foi fazer faculdade uns 5 anos depois de ter terminado o ensino médio. Então era uma estrutura diferente, a coisa era diferente naquele momento do que é agora. Então as expectativas familiares também eram diferentes do que são agora. Minha mãe sempre soube que eu escrevia muito, que eu gostava muito de escrever, então letras foi uma escolha muito natural para ela, né? Enfim, se o negócio você gosta do curso que você tá buscando, seja ele dentro de artes, seja ele dentro de letras, dentro da área das humanas, que geralmente são os cursos menos considerados, se você realmente gosta, vai em frente, conversa com os seus pais, mas também tenha consciência das dificuldades, porque é importante vocês saberem que, por mais que vocês estejam atuando com aquilo que vocês amam, vocês vão ter dificuldades. E aí, assim, estão dispostos a lidar com as dificuldades? É lógico, se vocês trabalharem com alguma coisa que dá mais dinheiro e vocês não gostam muito, também vai ter um problema ali, porque vocês vão estar ganhando dinheiro, mas vocês não vão estar tão felizes. Então sempre vai ter algum tipo de conflito aí no meio, né? Então você tem que refletir qual tipo de conflito você suporta, está disposta a suportar e ter consciência, especialmente ter consciência de que, independente do que você escolher, vão ter algumas dificuldades que você vai ter que enfrentar. Outra pergunta que ela faz é qual livro me fez tomar gosto pela leitura? E essa é uma pergunta muito difícil porque não teve um livro específico que deu um clique e eu passei a gostar de leitura. Foi o fato de ter muitos livros acessíveis durante a minha infância. Minha mãe sempre comprou livros para mim, então desde que eu era muito pequenininha, às vezes passava assim numa... eu nem lembro que tipo de loja que era aquela, então às vezes passava numa loja e aí tinha livrinhos infantis, que era, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas, que seja, qualquer conto de fadas assim, aí ela comprava o livrinho. Sempre teve muito livro disponível, minha mãe sempre estimulou isso de assim, não, vamos fazer carteirinha na biblioteca, vamos pegar livro emprestado, vamos ler, vamos... Ela sempre acompanhou muito esse processo da leitura, então assim, pra mim, especificamente, não teve um livro que, sei lá, destrancou as portas aqui e fez com que eu virasse leitora. Foi todo esse processo, foi toda essa presença da minha mãe apontando o quanto que o livro era uma coisa legal,
o quanto que tinha um universo interessante ali dentro e o quanto que era gostoso esse processo da leitura. Mas assim, li várias coisas. Eu lembro de ser pequenininha ainda sem saber ler e da minha mãe ter lido pra mim o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, que eu gostei muito. Eu acho que não foi nem o sítio em si, foi as aventuras do Narizinho lá. E eu lembro também de ter um livro que era dela, que era um livro bem grande assim, que era dela da infância, com alguns contos de fada, e ela também leia aquilo ali pra mim, e eu querer saber o que estava escrito e onde estava escrito aquilo. Então tem esse afeto em relação ao livro desde muito cedo. Aí a Gabriela, ela faz uma pergunta que é bem parecida com a pergunta da Maria Eduarda, e ela diz: como foi o meu processo de formação e o que me levou a escolher a literatura? No ensino fundamental e no ensino médio eu sempre gostei de todas as disciplinas e eu sempre fui bem em todas as disciplinas, né? Exceto talvez educação física, porque eu era desse tipo de gente que não vai bem com educação física. Eu era dessas aluninhas assim, né, tipo nerdzinha, que gostava de estudar e queria ser a primeira a levantar a mão e responder as perguntas do professor, e isso até na faculdade. Quem estudou, fez faculdade comigo, lembra que o professor perguntava e eu... Tem até um professor Juliano Tamanini, quem estudou comigo vai lembrar dessas situações. Eu sempre queria ser a primeira a responder, e assim, não é uma coisa que assim, eu queria ser a primeira. É que eu sabia o que ele estava perguntando, então assim, já era um impulso meu levantar a mão para responder. Aí ele perguntava alguma coisa e eu já tava assim. Aí ele passava e falava assim: alguém mais além da Thaís pode responder essa pergunta? E assim, é uma coisa natural minha, sempre foi uma coisa natural minha, essa coisa de eu gosto de aprender, eu quero participar da aula, eu quero participar da criação do meu conhecimento. O que me levou para a literatura, quando eu estava ali no ensino médio, foi o fato, primeiro, de que eu gostava muito de escrever desde pequena, muito de escrever e muito de ler desde pequena, e o fato de eu ter tido uma ótima professora de português e literatura no ensino médio. Então esses elementos conjugados fizeram com que eu optasse por letras no curso superior, na faculdade. Aí na faculdade aconteceu a mesma coisa, eu gostava de todas as disciplinas. Eu gostava do inglês, eu gostava da linguística, eu gostava da gramática, eu gostava da literatura, eu gostava de tudo, né? E mais uma vez, o que me influenciou a continuar os estudos mais focada na questão da literatura foi a questão da escrita. Então, o fato de eu escrever, o fato de eu produzir e de eu querer produzir livros e querer escrever literatura fez com que eu voltasse o meu olhar para estudar aquilo que eu gostava e que eu gostaria de produzir. Então foi sempre pensando nesse sentido. Escolhi letras porque eu escrevia. Teve ali a influência da professora e tal, mas eu escrevia. Então eu queria um curso que batesse com isso. Aí depois, gostei de tudo nesse curso. Mas a literatura talvez fosse me apresentar a coisas que fossem me favorecer nesse sentido da escrita. Então eu fui para a literatura. Meu mestrado foi na literatura, meu mestrado foi com Clarice Lispector. Sempre a questão da escrita, sempre a questão da produção autoral, né, da minha veia artística, sempre foi o que me guiou. Dificilmente eu tenho decisões da minha vida que não tenham passado por pensar a respeito da escrita e dessa minha necessidade de estar escrevendo, de estar produzindo e de ser, sei lá, ser lida também, né? Porque a gente não quer só escrever, a gente quer ser lido também, né? Eu acho que assim, quando você quer encontrar aquilo que você quer fazer, você tem que ouvir esse chamado. Parece uma coisa meio brega até, né? Mas você tem que prestar atenção naquilo que te atrai desde sempre. Me atrai ficar assistindo TV. Não, né, gente? Vamos pensar em coisas produtivas. Tá, até vamos pensar, assistindo TV, tá? Mas o que da TV? De repente, até nessa seleção você encontra
o que é o seu chamado, né? Aquilo que realmente fala mais alto para você. Por exemplo, sempre gostei muito de natureza, sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito de não sei o quê. De repente está ali nessa conjugação o que você tem que buscar. Por exemplo, você pode fazer biologia, você pode fazer agronomia, você pode fazer engenharia ambiental, você pode fazer veterinária, enfim, você tem um monte de possibilidades, mas você tem que buscar lá no fundo o que move as suas decisões, o que te move, o que te identifica enquanto pessoa. Então assim, eu só vou fazer, sei lá, medicina se o que me mover lá dentro for o desejo de ajudar as pessoas, né? De amenizar as dores das pessoas. Nossa, imagina que lindo seria se as pessoas só fizessem medicina se elas tivessem esse objetivo na vida. Por mais que nem sempre isso aconteça, eu acho que você buscar lá no fundo o que te move é sempre uma boa opção para você escolher o seu caminho. E é isso, meus amores, eu respondi as perguntas de vocês. Eu acho que eu vou propor outras vezes, né, pedir para vocês outras perguntas em outras ocasiões, porque eu gostei muito desse processo, eu achei muito legal e eu acho que isso aproxima a gente de alguma forma, né? Então, se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Se vocês não são inscritos, se inscrevam e faz assim, traz alguém pro canal, traz um amigo pro canal, faz esse favor pra mim, pro meu coração. E é isso pelo vídeo de hoje, que já ficou longo, apesar de eu não querer que ele ficasse longo. Beijinhos, até a próxima.